Olha só esse caso aqui que eu vou trazer para vocês. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que é técnica, séria e isenta a investigação da Polícia Federal sobre o Bolsonaro, matéria do antagonista. É claro que você acredita nisso, não acredita? Você acha que, por algum acaso, o ministro da Justiça, Flávio Dino, vai querer algum mal do Bolsonaro? Será que ele vai querer que as investigações avancem à frente de outras investigações, como, por exemplo, a do Adélio? Claro que não! Lógico que não. Será que até a Justiça, Alexandre de Moraes, quer que a verdade seja descoberta? Ou seja, se a verdade for Bolsonaro inocente, é lógico que ele torce para isso. Você não acredita nisso? Nossa, como você é maldoso. Pois é. O ministro da Justiça, Flávio Dino, ele esteve em Belo Horizonte. Olha só o que a matéria do antagonista diz. Durante entrevista coletiva, em visita a Belo Horizonte, em Minas Gerais, nesta segunda-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que as investigações que envolvem Jair Bolsonaro serão executadas de forma técnica, séria, isenta, e estão sendo bem conduzidas. E de forma alguma, de momento algum, o ministro da Justiça ou os ministros do Supremo Tribunal Federal vão manifestar qualquer juízo de valor sobre esse caso. Vamos lembrar que o Flávio Dino estava em Belo Horizonte e anunciou investimentos na segurança pública, sem a presença do governador do estado, Romeu Zema, o que, ao meu ver, é um tremendo desrespeito. Será que a questão ideológica vale o desrespeito? Pois é, na minha visão foi um desrespeito, sim. E se você quiser conferir essa informação, o Estado de Minas traz essa informação de que ele anunciou e esteve lá sem estar com o governador do estado. Enfim, é o que a gente vê. Ações isentas do ministro da Justiça. E aí quando ele fala que vai ser isento, que não vai ter preocupação, isento igual a mídia, a gente vê matérias como essa da Folha de São Paulo aqui. Prisão de Bolsonaro agora só se justificaria sob perigo iminente para a investigação. Prisão? Os recentes desdobramentos na investigação sobre o suposto desvio de joias e presentes recebidos por Bolsonaro, enquanto era presidente, não justificariam, neste momento, uma eventual prisão preventiva do ex-mandatário. O mesmo se aplica ao suposto plano contra as urnas, relatado pelo programador Walter Delgatti. A avaliação é dos professores e advogados criminalistas consultados pela Folha. Olha só. Tudo imparcial e isento. Os advogados e criminalistas consultados pela Folha. Só que o grande ponto aqui é que eles estão baseando em um fato que já aconteceu com presidentes anteriores. Vem cá, você não acha estranho, só por curiosidade mesmo, que no caso do Lula e da Dilma, teve ali um escândalo com o TCU sobre alguns contêineres de joias, que eles dizem que esses não são iguais aos do Bolsonaro, são de valores muito inferiores. Inclusive, teve uma espada de ouro branco cravejada de rubis que foi dada pelo Muammar Gaddafi, um ditador, para o Lula, mas nunca joias tendenciosas como as que foram para o Bolsonaro. É óbvio, né? Só que o grande ponto aqui que a gente tem que levantar eu acho estranho. O Fernando Henrique nunca pegou joias? Ninguém nunca investigou sobre isso? Será que na época do Fernando Henrique não teve nada? E do Collor? Bem não. E do Temer? Também não teve o caso de joias? Os únicos que pegaram foram Lula, mas no caso de Lula era legal. Eu gosto do Joel Pinheiro, não nego pra vocês que eu gosto dele. Mas discordo de muita coisa, assim como eu gosto de muitos outros que eu discordo. Tem um canal de esquerda aqui que eu assisto todos os vídeos deles, até para saber o que eles estão falando, que é o Portal do José. Eu gosto da forma que eles põem, só que eles põem o ponto de vista dele. Eu discordo da maioria, mas respeito. E gosto da forma que eles põem, para que eu saiba os argumentos que eles estão esposando.
E aí a grande questão é que não se levanta a hipótese da ilegalidade no governo Lula ter pego joias. Por quê? Porque até lá o Tribunal de Contas nunca tinha se manifestado. Agora, no caso de Bolsonaro, o Tribunal de Contas já se manifestou. Disse que era ilegal. Pois é, mas o Tribunal de Contas, que eu saiba, não foi eleito e não faz parte do Legislativo e não cria lei. Pois é, ele não cria lei. E se você quiser confirmar isso, pega o livro de Tratado de Direito Constitucional, escrito pelo Alexandre de Moraes, que diz que o Tribunal de Contas da União não cria lei. Se não cria, porque agora, no caso do Bolsonaro, tem força de lei. Tem um artigo da Constituição que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Tem um brocárdio do direito que diz o seguinte: quem é do privado, da iniciativa privada, não pode fazer nada senão em virtude de lei. Quem é da pública só pode fazer se a lei permite. Pois é, tem muita discussão em cima disso ainda. Esse caso das joias, a lei permitia ou não? Tinha proibição legal ou não? Tudo isso é uma incógnita ainda e a gente precisa saber o que está acontecendo. O fato é que eu não acredito muito na isenção e na seriedade do tipo de investigação que está acontecendo. E aí, um dos principais pontos é o tal do Walter Delgatti, não é isso? Walter Delgatti, que hoje é o herói da esquerda. Falou, o Walter Delgatti, que se ele conseguisse uma notoriedade, é lógico que ele ia concorrer por um partido de esquerda, óbvio. E disse também que se depender dele, o hacker que invade o sistema, ou seja, na ideia deles, ele vendeu a ideia para o Bolsonaro de que ele conseguiria invadir o sistema das urnas e mudar o resultado. Pois é, esse cara que diz que conseguiria acessar o resultado, acessar o sistema e mudar o resultado, diz que faria de tudo, qualquer coisa, para que Lula ganhasse. E aí, esse mesmo cara genial não conseguiu provas contra o Bolsonaro, porque ele não sabe usar o celular. Ninguém avisou para ele que um celular no modo avião grava também. Mas ele não sabia. Afinal, ele é um hacker que só sabe usar o computador. Celular, talvez não. Não sabe nem gravar. Pois é. Mas algo mais pesado aconteceu com o tal do Delgatti agora. E aí, a matéria do Metrópolis traz isso. Olha só as coincidências da vida, né? Operação Spoofing, o hacker Delgatti pega 20 anos de prisão por vaza-jato. Sabe o fato dele ter acessado os celulares do juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol? Sabe esse hacker que pegou e invadiu os celulares de autoridades? Pois é, foi condenado pela 10ª Vara Criminal do Distrito Federal e pegou 20 anos de prisão. Vamos lembrar que tem mais 6 investigados na Operação Spoofing com ele. E aí, o Kim Kataguiri, que é deputado federal, ele fez uma postagem aqui avisando, né? Urgente, hacker da Vaza Jato é condenado a 20 anos de prisão. E aí, ele faz o seguinte comentário que a gente vai ler aqui agora. Walter Delgatti Neto foi condenado a mais de 20 anos de prisão pela Operação Spoofing. A operação investiga possível clonagem e invasão do Telegram do então ministro da Justiça Sérgio Moro, ex-juiz da Operação Lava Jato. Delgatti foi condenado por organização criminosa, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores. Ou seja, um criminoso contumaz, agora condenado. Só que essa condenação não vai se sustentar. É fato que se ele quer ganhar uma visibilidade na esquerda, e a esquerda quer bem a ele e quer usar ele contra Bolsonaro, ele vai ser inocentado, ele vai conseguir reverter essa decisão na justiça. Isso é fato. E aí, eu vou trazer para vocês aqui a manifestação do Deltan Dallagnol, porque o Deltan Dallagnol foi uma das vítimas do suposto hacker aí, né? Vamos olhar o que o Deltan Dallagnol fala aqui sobre o caso. Viram a condenação do hacker de Araraquara? Se há uma coisa que a esquerda adora, é bandido que foi condenado. Gostam tanto, tanto, que até elegeram um para presidente da República.
Na semana passada, a esquerda elevou um outro bandido, o hacker de Araraquara, à posição de herói nacional. Depois da eleição de Lula, nada mais me surpreende. Esse criminoso, confesso, agora acabou de receber mais uma condenação. E não estou falando do Lula, estou falando do hacker. É verdade, esse hacker, Walter Delgatti Neto, foi condenado hoje a mais de 20 anos de prisão em regime fechado pela Justiça. Ele já tinha sido condenado por invadir contas bancárias e cartões de indivíduos comuns. Sabe aquele pessoal que engana você ou seu pai, que rouba seus dados e muitas vezes clona o seu cartão de crédito? Aquele que faz seus parentes idosos se sentirem idiotas por quererem ajudar um filho que está pedindo dinheiro pelo WhatsApp? Pois é, esse é o novo herói da turma do Lula lá. Mas é claro, para eles nada é grave. Bater carteira, roubar celular, desviar milhões, ganhar sítio ou participar da farra dos guardanapos. Tudo isso é tranquilo. É tudo vítima da sociedade. Uns ganham até homenagem no carnaval. Segundo a Jovem Pan, o juiz Ricardo Leite destacou a ostentação de bens pelo hacker que é endeusado pela esquerda, com armas, dinheiro e mostrando carros de alto padrão. A esquerda surpreende em suas hipocrisias. Esse agora é o hacker caviar. Delgatti invadiu a privacidade de quase 200 autoridades, manipulando conversas e dados, e não o fez em nome da pátria, mas sim pelo dinheiro, buscando chantagear e enganar. O próprio juiz aponta que Delgatti praticou furtos bancários mediante fraude que evoluíram para devassar a intimidade de autoridades públicas e obter ganhos financeiros. Esse ponto é muito importante porque realmente ele teve condenações e no depoimento, que foi uma coisa assim, amplamente orquestrada, foi um teatro. Presta atenção numa coisa, tá? E a gente que é do meio jurídico, a gente, quando estuda o direito penal, a gente estuda inclusive técnicas de persuasão, dentre outras. E de análise, a gente tem psicologia jurídica também. Quando um depoente, ele chega e começa a contar coisas do passado, como se tivessem acontecido na semana passada, já é um sinal de alerta para você suspeitar que aquilo é um depoimento decorado. Se eu perguntar para você coisas da sua quarta série, da quinta série, coisas de lá do passado, você vai lembrar na hora? Não. Ele já chegou e quando se deu o prazo para ele falar, ele já começou disparando coisas do passado. Um discurso todo programado porque eu fui violado no meu direito e eu nunca quis que o presidente Lula também fosse violado. Então eu aprendi a invadir celulares para que eu pudesse provar que eu sou uma vítima do judiciário, assim como o Lula foi. Pois é, decorado demais, né? E aí ele falou o seguinte... Olha só, pessoal, eu só aceitei esse caso da Zambelli porque eu tava passando dificuldade, passando fome. O cara que invadia celulares, dados bancários, e até onde a gente sabe, a maioria dos hackers aí, quando você vê notícia de hacker invadindo coisa, a galera consegue uma grana preta na sua conta. A maioria, só para você ter noção, pega 2 centavos da sua conta, 3 do outro, 4 do outro, e quando pega de muita e muita gente, dá aí alguns milhões para esses caras. Pois é, esse hacker é, com perdão da palavra, o fodão. E o fodão que invade urna estava precisando de dinheiro e ia logo com Carla Zambelli? Pô, coisa estranha nisso aí, né? Mas enfim... 20 anos de prisão é o que rendeu o depoimento do Walter Delgatti, que todo mundo ficou conhecendo muito mais, e a repercussão agora dos 20 anos foi muito maior, e o juiz deu essa decisão lá na 10ª Vara Federal de Brasília. Vamos ver o que vai acontecer. Afinal, é esse condenado que quer ter uma palavra mais forte do que a do ex-presidente Bolsonaro. Lembrando que a jurisprudência é uníssona, que não se pode condenar só com base em prova testemunhal. E até onde se sabe, esse hacker não apresentou prova nenhuma. Pois é. Mas a investigação do ministro Flávio Dino vai ser séria, técnica e imparcial. Ainda bem, né? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.